Livro de Gálatas, capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim, ó. Digo que todo aquele que é herdeiro, que é menino, de nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores, administradores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menino, estávamos reduzidos à escravidão debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim que recebamos adoração de filhos. Porque sois filhos de Deus, sois também herdeiros, ao qual Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já que não somos mais escravo, mas filho, se és também feito herdeiro por Deus. Amém? Você pode ir tomar teu assento nesta noite. Eu quero nesta noite falar com o tema deixando as coisas de crianças. Hoje é culto das crianças. Só que essas crianças, elas se tornam também adultas, né? Jovens, e chegam na sua vida adulta. Quantos aqui, quando eram criança, você era arteiro? Faz assim com a mão aí, vamos ver se era só eu. Amém, eu acho que 90% aí, né? Teve uns que não levantaram, mas eu vi pelo rosto deles que eles se entregaram também. Glória a Deus. E eu quero contar uma história para você de dois meninos. E tinha um sábio numa montanha e ele sabia tudo. Ele interpretava qualquer enigma que tivesse, aquele sábio ele sabia. E aqueles dois meninos na praça um dia disseram: vamos enganar aquele sábio lá na montanha lá. Vamos fazer com que ele venha ser confundido e nós vamos mostrar para ele que não é tão sábio assim. E eles, andando na praça da cidade, acharam um ninho de passarinho e tinha um filhotinho lá dentro, lá, quase voando. E eles pegaram aquele passarinho e disseram: ó, vamos subir lá na montanha e vamos falar com o sábio. Vamos perguntar para ele se o passarinho que está na nossa mão está vivo. Aí nós esmagamos o passarinho. E se ele disser que está morto, nós largamos o passarinho sai voando. Chegaram lá na montanha, chamaram o sábio e perguntaram: sábio, o que nós temos na nossa mão? Ah, vocês têm um passarinho. Ah, isso aí é fácil, eu já sabia que ia acertar isso aí. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: esse passarinho que está na minha mão, ele está vivo ou ele está morto? E aí o sábio, olhando para eles, disse: olha, a decisão está nas tuas mãos. Você que decide se ele está vivo ou se ele está morto. E aí eles tiveram que largar o passarinho, porque não conseguiram enganar o sábio. E o que eu quero dizer com essa palavra, irmãos? Que existem momentos na nossa vida em que é nós que decidimos. As decisões estão nas nossas mãos. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas. E quando nós lemos a carta de Gálatas, nós vemos que Paulo, o escritor, ele não era qualquer escritor, mas o apóstolo Paulo, ele antes de ser Paulo, ele era conhecido como Saulo de Tarso. E o nome Saulo de Tarso significa o grande. E quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele caiu por terra. E ali o Senhor perguntou para ele: por que tu me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele ficou na mesma hora cego.
E Ananias orou por ele, ele recobrou as vistas. E aquele grande homem, chamado Saulo de Tarso, ele teve o seu nome mudado para Paulo, que significa pequeno. O pequeno apóstolo Paulo. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, todos os meus títulos, as minhas posições, elas caem aos pés de Jesus. E nós reconhecemos e dizemos, Senhor, eu não sou nada. O Senhor é tudo, Senhor. E ali o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele escreve aquele povo que estava ali naquela ilha. A cidade da Galácia era uma cidade do continente asiático e tinha ali uma tribo de judeus. A história, eu não consegui achar ali qual a tribo que era, mas eram judeus que se converteram ao cristianismo. E esses judeus, eles se entregaram a Deus de uma forma tão grande que eles consideravam o apóstolo Paulo como se fosse um próprio anjo de Deus para a vida deles. E Paulo passou ali, estabeleceu a igreja, estabeleceu obreiros, e ele continuou as suas viagens missionárias. E quando ele está em determinado lugar, ele ouve falar que aqueles judeus que receberam a Cristo de uma forma tão maravilhosa, a aceitação deles foi tão maravilhosa, da mesma forma, eles estavam também abandonando a fé. E eles estavam abandonando a fé por quê? Veio outras pessoas que eram do judaísmo e disseram para eles, olha, vocês têm que circuncidar e guardar a lei, porque esse negócio de evangelho aí, isso aí é uma história que Paulo contou e já passou. E alguns começaram a retroceder e voltar ao judaísmo. E Paulo, ele escreve então, dizendo aos Gálatas, eu me admiro de vocês, da forma tão grande que vocês receberam o evangelho, também desta forma vocês estão abandonando a fé. E eu quero dizer uma coisa para vocês, o apóstolo Paulo diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vós pregue outro evangelho, além daquele que nós já temos pregado a vocês, seja anátema, seja maldito. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, além daquele que nós já temos pregado. Pessoas vieram, irmãos, e começaram a confundir, começaram a disseminar vento de doutrinas no meio da igreja, no meio daqueles irmãos que já tinham se convertido. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz, cada um de nós tem as suas convicções bem definidas. A palavra que nós lemos diz, então, no capítulo 4, que todo tempo que o herdeiro ele está em casa e ele ainda é menino, de nada ele difere do escravo. Porque ele tem tutores sobre a sua herança, sobre a sua propriedade, ele não consegue decidir nada, porque tem pessoas que são procuradores dele que decidem por ele. Mas quando, irmãos, nós chegamos à maturidade e nós paramos com as coisas de criança, nós amadurecemos. Paulo está falando sobre isso, sobre maturidade espiritual. Paulo está dizendo, olha, vocês não podem ser levados por ventos de doutrinas. Essa semana o irmão me mandou um vídeo de uma pessoa que pegou um versículo de Mateus, aonde fala sobre a vinda de Jesus, e aquela pessoa, ele interpretou aquele versículo como se fosse um versículo de oração. E o irmão me mandou esse vídeo, eu não sei por que ele me mandou, se foi para me perguntar alguma coisa, ou para me incentivar em alguma forma, né? E eu olhei aquele vídeo, eu mandei um áudio para ele e disse, irmão, isso é uma mentira que esse pregador está falando aí.
Eu disse para ele, nós não podemos acreditar em pregador de internet, pregador de YouTube. Nós temos que ter a palavra de Deus como o nosso alicerce, como o nosso fundamento. O versículo que ele leu foi, porque o dia da vinda do Senhor, nem os anjos sabem, nem o Filho, mas somente o Pai. E aí a afirmação daquele pregador era, ora, vocês não podem orar para Jesus, porque a oração de vocês não está sendo ouvida, porque vocês têm que orar para Deus, vocês não podem orar para Jesus. Esse versículo não tem nada a ver com oração, irmãos. O texto ali, se você ler ali, não tem nada a ver com oração. E quando nós entendemos, irmãos, as duas naturezas de Jesus, em João capítulo 10, versículo 30, a Bíblia diz, eu e o Pai somos um. Então, se eu oro para Jesus, eu estou orando para o Pai. Em João 14, versículo 9, Jesus ele disse para Filipe, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que tu não tendes me conhecido, Filipe. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Que as obras que eu realizo, eu não realizo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as suas obras. Crede-me pelo menos por causa das obras que eu tenho feito no meio de vós. Então, Filipe, ele estava ali duvidoso e ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso que nos basta. Nós temos que ter, irmãos, entendimento das duas naturezas de Jesus. Quando ele nasceu como uma criança, o pai dele foi o Espírito Santo. Maria achou-se estar grávida pelo Espírito Santo. E Jesus, ele tinha a natureza humana de Maria. Então, Jesus, ele tinha duas naturezas, ele tinha a natureza divina e a natureza humana. E quando, irmãos, nós não temos conhecimento da palavra de Deus, muitas das vezes nós vamos abrir um vídeo no YouTube, nós vamos acompanhar uma live de uma pessoa que fala em nome de Deus, que usa até mesmo a Bíblia, mas que não tem fundamento nenhum. Por isso, irmãos, essa palavra que eu trago nessa noite é que nós, como igreja, nós não podemos, irmãos, ser levados por qualquer vento de doutrina. A nossa mensagem, irmãos, ela é uma mensagem poderosa. Quando nós temos entendimento, irmãos, e convicção acerca da unicidade de Deus e do nome de Jesus, nós podemos parar na caminhada da fé. Mas nós não vamos para outro lugar. Temos maturidade espiritual. Nós não somos levados por ventos de doutrina. Nós ficamos com a palavra. Pode vir o profeta tal, pode vir o pastor tal, pode vir um anjo do céu e disser, olha, o evangelho é isso, o evangelho é aquilo, eu vi uma bola de fogo, eu vi um raio cair sobre aquele monte, acender uma luz, eu acho que é de Deus. Vamos olhar na Bíblia, ver o que a Bíblia diz. Ainda que nós mesmos, um anjo de Deus, pregue outro evangelho. Não adianta. No ano 325, em um concílio chamado Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, na cidade de Constantinopla, na Europa, o governador chamado Constantino, ele abraça o cristianismo. E ele começa a introduzir dentro da igreja doutrinas de homens. Ele muda o batismo, que é em nome de Jesus, para uma teologia de Tertuliano a partir do ano 150. Ele pegou uma teologia pronta de Tertuliano, introduziu dentro da igreja, que dizia que existia um Deus trino. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Começou a introduzir batismo de crianças e adoração de imagens e esculturas. No ano 500 depois de Cristo,
a igreja entrou num período chamado a Era das Trevas. Ninguém mais tinha acesso à Bíblia. As religiões que existiam naquela época, eles começaram a vender terreno no céu. Até poucos anos atrás se ouvia falar de um lugar chamado purgatório. Quem já ouviu falar sobre purgatório? O purgatório, segundo a religião, diz que é um lugar onde as almas ficam penando. E se algum familiar, dizia-se naquela época, de posses, ele ia lá no líder religioso com uma certa quantia de dinheiro. Ele pagava para aquela igreja tirar a alma do seu familiar do purgatório e levar para um lugar de descanso. A cegueira espiritual, irmãos, estava imperando nesse tempo. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos a Bíblia em nossas mãos. E a Bíblia, ela é a verdade. E é a verdade, irmãos, no livro de Provérbios, o escritor, ele diz, compra a verdade e não a vende. Cuida dela como a menina dos teus olhos. Aleluia, a verdade, irmãos, ela não pode ser vendida, ela não pode ser trocada por nada. Por isso que nós, como cristão, nós não podemos ser crianças, irmãos, quando se trata nas coisas de Deus. Eu sinto-me com uma grande responsabilidade sobre os meus ombros. Como um líder espiritual, eu tenho a responsabilidade sobre almas que estão nas minhas mãos. E é o meu dever ver essas almas crescerem em Cristo, em conhecimento espiritual, em estatura. E o apóstolo Paulo diz, eu fico novamente com dores de parto até ver Cristo gerado em vós. Quando nós, irmãos, não temos maturidade espiritual, falam para nós que existe um Papai Noel gospel lá, nós vamos achar que é de Deus. Mas quando nós chegamos a uma vida adulta, espiritual, e conhecemos a palavra de Deus, nós nem damos bola, nem nos importamos com isso. Por isso, irmãos, nós devemos de ter convicções bem definidas. Nós que pregamos o nome de Jesus, nós que pregamos o único Deus, nós devemos de saber explicar para as pessoas quem é esse único Deus. Ele é 3 em 1, é 1 em 3, quem que ele é? Nós temos que ir por dentro da palavra de Deus explicar para as pessoas. O batismo é em nome de Jesus. Por que o batismo é em nome de Jesus, se Mateus 28:19 diz que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nós temos que saber explicar para as pessoas isso. Por dentro da palavra de Deus. E dizer para eles, olha, não dê ouvido a essas pessoas que estão interpretando a Bíblia erroneamente. A Bíblia diz que são incoutos, eles são nécios, eles interpretam a Bíblia para a sua própria perdição. No livro de 1 Coríntios, versículo 11, o apóstolo Paulo ele diz assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, falava como menino, mas quando eu cheguei a ser adulto, o que ele fez? Abandonou as coisas de menino. Nós, irmãos, não importa quantos anos de fé nós temos, nós temos que observar a palavra de Deus que diz, crescei na graça e no conhecimento de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele crescia em graça, em conhecimento diante de Deus e dos homens. E em estatura também ele crescia. A Bíblia diz que cada ano que Ana ela subia a Siló, de ano em ano para visitar Samuel, Ana levava uma muda de roupa a Samuel. Porque aquela roupa que Samuel usava no ano que passou já não servia mais. Agora ela levava uma numeração maior. Assim também, irmãos, nós devemos de desejar crescer em Cristo.
Muitas das vezes eu oro, irmãos, e eu digo, Senhor, me revela a tua palavra. Me dá, Senhor, revelação das tuas escrituras. E eu já tenho lido a Bíblia algumas vezes, estou tentando ler agora pela 4ª vez, e estou pedindo, Deus, eu quero ter revelação da tua palavra. Eu quero ser um eterno aprendiz da tua palavra, Senhor. Porque nós devemos, irmãos, desejar crescer. Nós não podemos nos contentar e dizer, eu sei que existe um único Deus, que Jesus, que eu batismo em nome de Jesus e... Não, irmãos, nós devemos de crescer e desenvolver. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, a Bíblia diz que nós não devemos pensar como criança. Os nossos pensamentos devem ser pensamentos de pessoas adultas. Efésios capítulo 4, versículo 14, não sejamos mais como criança. Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14, ainda necessitais de leite. O escritor aos Hebreus, ele escreve ali, não temos tempo de ler esse texto, mas ele fala sobre maturidade espiritual. E a minha pergunta para você hoje é, como você está? Você está crescendo em Cristo? Que você entende que uma pessoa ele se tornou adulto quando ele age como adulto. As atitudes dele são como adulto. É maturidade. Maturidade espiritual. Vós que sois fortes, suportai os fracos. Maturidade espiritual é você passar no centro da cidade pelo irmão e tu não ser cumprimentado por ele, mas aquilo não ser um motivo para você dizer eu não vou no culto porque os irmãos não estão me vendo no centro da cidade. Ah, não me deram a paz do Senhor quando passaram por mim. Quando eu sou maduro espiritual, irmãos, nada disso me influencia. Eu tenho um alvo. Eu sei o que eu quero de Jesus. Quando eu sou maduro espiritual, irmãos, eu faço campanha de 7 dias. E se Deus abençoar, Ele é Deus. E se Ele não abençoar, eu continuo acreditando nele. Quando eu sou maduro espiritual, irmãos, eu tenho a capacidade de, não importa o título que eu tenho, eu continuo adorando a Jesus do mesmo jeito. Não importa, muitos irmãos têm dito, pastor, para mim não importa, não precisa nem me dar oportunidade, eu estou ali para adorar mesmo. Às vezes o nosso culto é 1h30, a gente tem preocupação, a gente gostaria de usar todos. E às vezes não dá. Mas quando nós somos maduros espiritual, irmãos, a gente sabe que tudo que está sendo feito na igreja, eu como membro desse corpo, eu estou engajado junto. Porque eu sou maduro espiritual. Bem? Então, irmãos, que possamos cada dia mais, irmãos, crescer em Jesus. Amém? Não vamos arredar, irmãos, da verdade que nós temos recebido. Não vamos fazer como os Gálatas que estavam voltando novamente ao judaísmo, se colocando de novo embaixo da lei e abandonando a graça de Deus. Mas que nós, irmãos, que temos começado a caminhar na verdade, eu digo começado a caminhar porque eu não me julgo, irmãos, um adulto espiritual, eu quero sempre estar aprendendo, e nós não podemos, irmãos, abandonar os princípios que nós temos recebido de Deus. Vamos sempre, irmãos, fazer com excelência. Vamos sempre procurar crescer, fazer o melhor para Jesus, como nós temos feito nessa igreja. E eu creio que Deus, Ele se agrada disso. Aleluia, Jesus. E eu creio, irmãos, que quando nós servimos a Deus com um raciocínio, com culto racional, Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia fala sobre o culto racional. Quando nós servimos a Deus com raciocínio, com entendimento, quem é o nosso Deus? Eu creio que isso agrada o coração de Deus. Às vezes, nós podemos até balançar em alguns textos bíblicos,
mas nós devemos de orar, buscar conhecer e entender. Quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, dizendo a eles, todo tempo que o herdeiro é criança, de nada ele difere do escravo. E Paulo ele diz que nós não somos escravos, porque Deus nos deu o seu Espírito, o qual clama, Abba, Pai. Papaizinho, vem a nós. O Espírito de Deus, ele confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque nós saímos da escravidão, irmãos, do mundo, do pecado, das coisas que nos escravizavam. Mas Deus nos trouxe a liberdade. Amém?